Boa noite, sejam todos bem-vindos a essa aula aberta do Gerando Riqueza. O tema de hoje é o que tem por trás, o que acontece com a dificuldade em receber. Quais são as causas, quais são os emaranhados sistêmicos que impedem uma pessoa de receber? E se você está passando por esse ao vivo e decidiu que não vai ficar, eu quero te fazer antes uma pergunta. Calma, calma, calma. Me diz uma coisa, para você é mais fácil receber um presente ou dar um presente? O que é mais confortável para você? E receber a remuneração pelo seu trabalho, orçar o seu trabalho, dizer o preço do seu trabalho, como é que é? É leve ou é pesado? Ou você fica, é tranquilo ou você fica meio desajeitado? Fica aqui comigo que hoje, nessa aula, a gente vai olhar muito para essas questões do dar e do receber. Boa noite a todos vocês que estão chegando, Sheila, Morgana, Leila, tudo bem? Mari, Andréia, que coisa boa, estou vendo várias pessoas conhecidas, Daisy, sejam todos muito bem-vindas, a Claita está aqui, dar o presente eu amo, receber tenho dificuldades, e ela está rindo. Olha só, Claita, ou seja, o que você está dizendo, vou ao sacrifício com alegria. Vamos ver se até o final dessa aula aberta você pode decidir mudar essa percepção, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém aqui que é novo? Me conta aqui, escreve novo. Facilidade para dar e receber, luz sistêmica. Então você já nem precisa ficar aqui, já está tudo resolvido. Que coisa boa, não precisa. Tudo bem, Daiane? Tudo bem, Jane? Para quem é novo, também convido você, olha só, Eduarda, deixa eu ver aqui, Meire. Para quem é novo, sejam bem-vindos. Aqui eu trabalho com os princípios sistêmicos, são os princípios das constelações familiares, porém adaptados a um método próprio que eu trabalho, mas sempre haverá como base tanto os princípios sistêmicos quanto a psicogenealogia, olhando para nós como parte de um sistema, compreendendo que tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, principalmente aquelas coisas que aparentemente não fazem sentido, ou às vezes fazemos coisas que fazem mal para nós mesmos, elas são compreendidas a partir da visão sistêmica. Nós trabalhamos com os 3 princípios: pertencimento, ordem e equilíbrio. O que é isso? Todos que fazem parte de um sistema têm um lugar. E se eu sou capaz de respeitar a todos, a minha vida flui mais leve. Então, se eu sou capaz de respeitar a todos da minha família, todos do meu trabalho, do meu negócio, ordem. Existe uma ordem correta, onde eu atendo às necessidades das pessoas em um sistema. Equilíbrio, as trocas, o dar e o receber. A aula de hoje vai abordar principalmente esse tema das trocas, aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo das outras pessoas. E eu vou explicar para vocês o que acontece, o que leva uma pessoa a não ser capaz de receber algo que é dela, algo que lhe pertence, algo que às vezes é fruto do próprio trabalho dela. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, vocês que são novos, sejam muito bem-vindos. Eu tenho certeza que ao final da aula vocês terão compreendido a base desse trabalho. Mesmo que a gente não conheça os princípios, eles fazem tão parte da nossa vida que nós os sentimos, mesmo que não os conheçamos. Combinado? Quero saber de onde vocês estão falando. Rita Feronato, quanto tempo que você não passava por aqui que eu não te via? Tudo bem, Fábio, Suzana? De onde vocês estão falando? Olha, eu preparei uma aula muito especial para vocês, tá bom? Muito especial. Eu vou trazer para vocês o conteúdo, as percepções, vou fazer um exercício de percepção e ao final um exercício de solução. Nossa, Sheila está falando de Japão. Que horas são aí, Sheila?
Gramado, gente, sou apaixonada por Gramado. Michele, amo a tua terra, amo tanto que eu comprei um apartamento lá, tenho que ir lá receber, inclusive, tá pronto. Lá perto da Borges de Medeiros. Deixa eu ver, Cascavel. Nossa, como tem gaúchos aqui, eu sou filha de gaúcho, vocês sabem, né? Jaraguá do Sul, aqui de Santa Catarina. Boa noite, Votorantim, São Paulo, 7 da manhã. Coisa boa. Matão, São Paulo, Estados Unidos. Coisa boa, Mari, bem-vinda. Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Muito bom. Rio de Janeiro, Maceió, Salvador. Esse Brasil é muito rico, né, gente? Nós temos uma riqueza de povo. Falando em riqueza, né? Lá no Gerando, os alunos do Gerando vão ver essas aulas abertas, elas são aulas preparatórias para a nossa turma do Gerando, e a gente trabalha muito a nossa capacidade de nos apropriarmos da nossa riqueza enquanto povo, enquanto brasileiros. Muitas vezes nós abrimos mão dos nossos recursos, do legado sistêmico que a gente recebe. Eu trabalho muito isso com os meus alunos e isso transforma a vida, quando você é capaz de olhar para quem você é e quais os recursos que você tem. Então, esse é o convite dessa nossa aula. Olhar para as nossas dificuldades em receber. Inclusive, eu vou fixar aqui para quem chegar um pouquinho depois. E exercitarmos a nossa percepção. Em que lugar que eu estou? Será que eu estou recebendo adequadamente? Tá baixo o meu som? Me digam aí se é para todos vocês ou só para a Aline. Me digam. Se vocês estão me ouvindo bem. Já que eu falei, tá bom? Está baixo? Tá ótimo. Talvez seja o aparelho de vocês, aí vocês tentem mexer, tá bom? Ó, tá ok, perfeito. Vejam se tem a ver com o aparelho de vocês, porque eu estou usando até o microfone, que ele tira ruído para ficar mais confortável para vocês, tá bom? Enquanto eu fixo aqui o nome da nossa aula, né, que é Como Aprender a Receber. E para aprender a receber, primeiro a gente tem que desemaranhar aquilo que nos impede de receber. Já que nós estamos falando de trocas, eu vou fazer um pedido para você, que é o seguinte: envia para 3 pessoas o convite desse ao vivo. 3 pessoas que você ama, 3 pessoas com as quais você se importa, 3 pessoas que você sabe que tem talento, que tem força, que tem tudo o que precisam e também estão enredadas nessa dificuldade de receber. Porque quando eu não consigo receber, eu dou demais, eu faço demais e eu caio no esgotamento. Eu não consigo ser produtivo, eu não consigo avançar, eu não consigo ir longe, tá? Então, se você puder fazer essa troca, eu tenho certeza que você vai receber muito. E você convidando pessoas, você também comunica aqui para o Instagram que esse conteúdo é um conteúdo sério, que é um conteúdo importante, que é um conteúdo que é compartilhável, que é um conteúdo que vale a pena ele programar e avisar as pessoas que a gente está ao vivo, tá bom? É assim que funciona aqui o algoritmo. Assim, troca feita. Obrigada, Débora. Assim vocês também me ajudam. Troca feita, muito bom. Para quem ainda não fez a sua matrícula para o Gerando, como que você faz a sua pré-matrícula, tá? Porque as matrículas oficiais abrem dia 7 de fevereiro. Então, eu sempre faço esse processo de pré-matrícula, faço as aulas abertas, já vou preparando vocês para que quando a gente chegue no nosso programa, a gente está muito aquecido, a gente está muito preparado, a gente tem consciência. E também para que vocês possam preparar-se. Então, você tem tempo para agendar, preparar as finanças, reservar esse valor. Não faria sentido eu ser uma pessoa que trabalha com o dinheiro na visão sistêmica, que ensino você o que é riqueza, e riqueza é muito mais do que fazer dinheiro, e ao mesmo tempo não praticar esses princípios aqui na forma como eu trabalho com vocês, tá? Então, se você ainda não fez a matrícula, você pode digitar riqueza aqui nos comentários e você vai receber o link no teu direct, tá?
Pode ser que você digite riqueza e imediatamente você receba o link, mas não clica no link agora, fica aqui comigo, tá? Depois do ao vivo, com certeza o link vai chegar para você. Ou ele chega instantâneo, ou ele chega depois, mas fica aqui comigo. Só digita para garantir que você receba as informações, tá? Digita riqueza nos comentários. O que você vai receber? Você vai receber o link da pré-matrícula, que é o acesso à nossa página. A página mostra os mecanismos que a gente vai trabalhar no Gerando, mostra como funciona o programa, mostra se tem encontros ao vivo ou não. Sim, mas a gente tem encontros ao vivo onde eu tiro dúvidas, encontros de mentorias, exercícios sistêmicos e tudo aquilo que vocês irão receber no programa, tá? Deixa eu ver, a Cleonice já digitou, a Tati digitou riqueza. Você não fez a matrícula, eu te convido a só digita e conheça o programa, vê se ele toca o teu coração, vê se faz sentido com aquilo que você procura, com aquilo que se repete na tua vida, tá bom? E eu não sei se ela tá aqui, eu tenho uma aluna, eu dei um nome fictício para ela, né? Porque eu não pedi para ela se eu podia, ela me deixa eu contar a história dela, mas eu não perguntei se eu poderia contar nesse ao vivo. Então, vou dar um nome fictício. Vamos dizer que ela é a Verônica. Mas a história dela é muito emblemática, a transformação que ela viveu é muito emblemática. Imaginem, vamos fazer um exercício, quer ver? Vai ficar bem fácil vocês compreenderem. Imaginem uma caixa d'água, e nessa caixa d'água tem um lugar onde entra água, e entra 1 litro de água por minuto, tá? Então imagina, tá jorrando lá 1 litro de água por minuto. E aqui embaixo, nessa caixa, tá saindo água. E estão saindo 4 litros por minuto. Me diz o que vai acontecer com essa caixa d'água. Vou repetir. Entra 1 litro a cada minuto. Saem 4 a cada minuto. Escreve aqui no chat. O que vai acontecer com essa caixa d'água? Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre como aprender a receber não só dinheiro, mas tudo aquilo que nos cabe. Como aprender a receber nos nossos relacionamentos com o marido, com os colegas, no trabalho, numa negociação, receber tudo aquilo que nos cabe. Então, vocês já estão dizendo, né? O que vai acontecer? Vai esvaziar, vai ficar vazia, vai esvaziar rapidamente. Exatamente. Ela vai esvaziar numa velocidade absurda. E quando essa minha aluna Verônica chegou aqui, era assim que ela estava. Ela estava vazia, ela estava adoecendo já. E por que ela estava adoecendo? Porque ela cuidava das questões dos filhos dela, ela é uma mãe, 2 filhos, ela cuidava de um negócio, de um comércio que o casal tinha na cidade, ela cuidava de uma fazenda com criação de gado, ela cuidava do marido, inclusive ela tinha uma certa dificuldade, eu não sei quem aí se identifica, de que ela atropelava o tempo do marido, passava por cima do tempo do marido. Ela também se ocupava com as questões do pai e da mãe. Ela tinha um negócio junto com o pai, a mãe e a irmã. A irmã morava em outro país e ela também se preocupava com a irmã. Essa pessoa chegou aqui, ela estava já em tratamento médico. Porque tudo aquilo que se expressa no corpo como um sintoma, antes começa na nossa alma. Antes começa com um desequilíbrio. O que acontecia com ela? Ela fazia demais, muito, e recebia de menos. Recebia de menos. Ela disfarçava a dificuldade em receber fazendo. Fazendo. Quem aqui tem dificuldade em receber? Digita eu. Quem tem dificuldade em receber? Para quem perceber, eu tenho dificuldade em receber. Eu prefiro dar. Eu sou uma doadora compulsiva.
O que é um doador compulsivo? O doador compulsivo, ele é bonzinho, ele é legal, ele diz sim, sim eu faço, sim eu posso, deixa que eu ligo, não tem problema, deixa que eu resolvo, deixa que eu marco, não tem problema, deixa que eu limpo, deixa que eu levo, deixa eu. E quando ele vê, ele está vazio. Quando ele vê, ele está esgotado, porque é igual a caixa d'água. Sai numa velocidade que não entra, não tem reposição. Então, vocês que estão dizendo eu, né? Vocês identificaram que tem dificuldade em receber. Verifica aí. O que é mais difícil receber? Você pode pensar, não, mas isso é só sobre dinheiro. Não. É porque o dinheiro é mais fácil de verificar, é mais fácil de identificar, é mais fácil medir. Porque você percebe que você trabalha, faz, tem uma agenda cheia, está sempre correndo, está sempre ocupada, está sempre descabelada, está sempre desajeitada, está sempre morta, acabada, não faz exercício, não se cuida, não descansa, não relaxa, não faz o que gosta. E a conta está zerada ou quase zerada. Então você percebe, opa, tem um desequilíbrio. Mas isso acontece em muitas outras áreas, no afeto, no cuidado. Eu respondi uma caixinha aqui hoje, né, falando que muitas... Não foi uma caixinha, já estou confundindo. Foi na mentoria, uma aluna perguntou, né, sobre essa relação de casal. Como é que é a troca? A troca não é só dinheiro. Cada um dá o que tem de melhor. Então, será que eu sou capaz de receber aquilo que o meu marido consegue oferecer na nossa relação de casal? Eu peço para ele aquilo que eu preciso ou eu quero que ele adivinhe? E aí depois eu vou ficando brava com ele, por exemplo. Ou às vezes eu cobro de uma outra pessoa aquilo que eu não tomei lá na família, na minha família de origem, nos meus pais. Então são muitas questões. Mas hoje, para ficar mais claro, eu trouxe aqui para vocês, eu elenquei as 3 principais causas sistêmicas que levam uma pessoa a ficar impedida na capacidade de receber. As 3 principais causas que fazem com que uma pessoa se feche para receber, que ela diga não, eu não quero, que ela se afaste das outras pessoas, que ela deixe de confiar nas outras pessoas. Faz sentido para vocês que ao mesmo tempo que você tem dificuldade em receber, você tem também dificuldade de confiar, você tem dificuldade em delegar, você acaba sendo uma pessoa centralizadora, você acha que você faz melhor que todo mundo, e quanto mais você acha que faz melhor que todo mundo, o que acontece? As outras pessoas começam a dizer, é verdade, vamos deixar para ela que ela faz melhor que todo mundo. E quando você vê, você está sobrecarregada. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês, gente? Faz sentido, sim ou não? Para quem está chegando agora, essa aula é uma aula preparatória para o Gerando Riqueza Sistêmica. Se você ainda não fez a pré-matrícula, digita riqueza aqui nos comentários, você vai receber o link de acesso da nossa página que apresenta o nosso curso. E aí depois você pode entrar e ver como funciona, mas digita riqueza e fica aqui comigo, tá? Porque a gente está agora no coração da nossa aula, no centro da nossa aula, onde eu vou trazer para vocês as 3 principais dinâmicas sistêmicas que acontecem, e a maioria delas acontecem quando somos bem pequenos e fazem com que nós fiquemos impedidos na nossa capacidade de receber. Ó, deixa eu ver, a Clemares, é isso? Entrou agora e digitou, sejam bem-vindas. A primeira causa sistêmica é quando uma criança nasce, por exemplo, lá na primeira infância, e algo acontece que faz com que ela fique longe dos seus pais. Ou os pais se afastaram dela por algum motivo. E às vezes não são coisas intencionais, tá? Às vezes, por exemplo, a mãe foi hospitalizada, a criança foi hospitalizada, a criança ficou na UTI. Coisas que acontecem que afastam o bebê recém-nascido da mãe. Eu não sei se alguém aqui, por exemplo, sabe que ficou hospitalizado quando nasceu, ficou em UTI quando nasceu, às vezes na incubadora, ou a sua mãe ficou hospitalizada,
ou nos seus 6 primeiros meses de vida, por exemplo, a mãe precisou ficar hospitalizada, ou a mãe viajou para cuidar de uma outra criança, por exemplo, todos esses acontecimentos são lidos pela criança como um abandono. Por quê? Porque ela não tem neurologicamente o cérebro desenvolvido para compreender. A mãe até diz, a mamãe vai precisar cuidar do maninho, a mamãe vai fazer isso, fazer aquilo, mas a criança não compreende, ela sente no corpo. Nós somos seres que armazenamos as nossas memórias no nosso corpo. Então, o que acontece é que ela registra no corpo essa sensação de abandono, essa sensação de que quando ela precisava da pessoa que é uma parte dela, com quem ela só conhece aquela pessoa, aquela respiração, aquele batimento cardíaco, aquela conexão, de repente aquela pessoa desaparece. Então o registro é de um abandono profundo. E essa pessoa depois vai crescendo com uma programação, porque isso é uma programação inconsciente de que ela não pode esperar nada de ninguém, ela não pode confiar nas pessoas, que a qualquer momento ela será abandonada, então é muito melhor ela ficar sozinha. Faz sentido para vocês? Tem alguém aqui que se identifica com essa descrição? Você não sabe nem explicar por quê, mas naturalmente o teu jeito, o teu sentir é de que, olha, é comigo, eu não posso contar com ninguém, eu estou sempre sozinha, eu me sinto abandonada. E às vezes é uma sensação meio inexplicável. Então, ó, a Débora está dizendo que faz sentido. Essa pode ser uma memória corporal, sinestésica, muito antiga, desse tempo em que a pessoa era muito pequena e não conseguiu compreender de forma lógica, né, que ela não foi abandonada, que os pais estavam ali. Então, essa é a primeira causa sistêmica. A segunda causa sistêmica é quando uma criança chega numa família e ela é diferente daquilo que era desejado. De alguma forma, a criança sente no campo, ela percebe que algo não flui para ela, que o amor não flui para ela. E, de novo, é no corpo. Quer ver um exemplo? Por exemplo, ela nasceu, mas a mãe não queria ter engravidado. A mãe saiu com uma pessoa e foi o primeiro encontro, o segundo encontro. Tantas pessoas, né, vêm ao mundo dessa forma. Então, a mãe não queria ter engravidado porque não era o momento. Ou porque não era aquele homem com quem ela queria construir a vida. Ou, por exemplo, todos esperavam ansiosamente por essa criança, mas eles queriam que ela fosse um menino e nasce uma menina. Quem se identifica com isso que eu estou descrevendo? E aí o que acontece? Essa criança já bem pequena começa a sentir-se inadequada, inapropriada, menor, incapaz de atender às expectativas, desvalorizada, como se ela fosse pouco. Quem se identifica? Andréia se identifica. Então, ela pode ter nascido no momento inadequado, do homem inadequado, ou da mulher inadequada, né? Tem histórias de famílias inimigas que os filhos acabam se casando e aquilo vira uma briga, um conflito. Ou nasceu de um sexo diferente. Então, essa criança começa a sentir-se inadequada. E uma coisa muito comum de uma pessoa que vive essa dinâmica, além de ela ter dificuldade em receber, porque ela não se sente merecedora, ela não se sente digna do lugar que ela ocupa, ela não sente ela não consegue apropriar-se totalmente de quem ela é, daquilo que é dela, ela ainda faz uma coisa pior, que é o seguinte: às vezes, por exemplo, ela tem que dar uma coisa numa troca, né? Digamos assim, ela recebeu isso e tinha que dar isso. Ou às vezes num relacionamento, né? Ela recebe amor, carinho, afeto numa relação,
Aí ela decide fazer algo, vou dar um presente, ou ela recebeu um presente, decidiu dar um outro. Só que aí ela acha que aquilo que ela está dando e que aquilo que ela é tem pouco valor. Então ela recebeu um, mas aí ela dá 2. Não, então eu vou dar 2. E ela já começa a desequilibrar as relações. Daqui a pouco, ela recebe mais um. Nossa, daí ela pensa, gente, como é que eu vou equilibrar? Aí ela precisa dar uma coisa maior ainda. Aí ela faz isso aqui, ó. Então ela desequilibra a relação. E se essa pessoa tentar equilibrar dando algo desse tamanho, ela não dá conta. Não dá conta de receber. Então, às vezes, ao contrário do que pareça, quando nós amamos muito uma pessoa, nós precisamos tomar cuidado para não dar demais, porque se você dá demais, você sufoca tanto aquele outro, que ao invés de você se aproximar dele, você se afasta, você o perde. O Bert já dizia, os pequenos presentes nos aproximam, os grandes presentes afastam. Por quê, gente? Quando você, imagina aí, quando você recebe alguma coisa, pensa aí numa pessoa, escolhe uma pessoa, qualquer pessoa. Escolheu? Pensa que essa pessoa te deu um presente maravilhoso, tá? Lindo. Como que você se sente? Qual a sensação no corpo? Você sente que agora, depois que você recebeu esse presente maravilhoso dessa pessoa, você está com crédito com ela? Você pode pedir algo mais? Ou você fica com uma certa sensação de débito, de dívida? Como que você se sente? Escreve aqui para eu saber. Como que você se sente? Débito ou com crédito? A Débora já disse, em dívida. Em dívida. Exatamente. Então, a primeira coisa que vocês precisam compreender é que quando eu recebo, eu me sinto pressionada, eu me sinto em débito, eu me pressiono a dar algo em troca, a fazer algo para restabelecer o equilíbrio. Esse é o dar e receber sistêmico. Essa é a dança da vida, essa é a dança dos relacionamentos, o tempo todo dando e recebendo, dando e recebendo. Agora faz o exercício contrário, você que tem dificuldade em receber, eu tenho certeza que você dá demais. Agora imagina como fica o teu cliente, por exemplo. Imaginem agora os clientes de vocês aí na frente de vocês. Consegue imaginar? Coloquem todos os clientes. Espera aí que eu até vou ajudar vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Imaginem diante de vocês todos os clientes de vocês e vocês entregando, dando mais tempo, mais produtos. Ele comprou um, você dá 2, desconto, permuta, paga depois, não tem problema. Como é que o teu cliente se sente? Com crédito ou em dívida com você? E às vezes você não entende por que de repente os clientes começam a se afastar. O namorado começa a se afastar. Os amigos começam a se afastar. Não, não. O cliente não fica com crédito. O cliente se sente em dívida, Adriana. Você fica com crédito. Você fica se achando a boa zona. Você fica se achando, mas quem recebeu fica em dívida, fica se sentindo mal. Imagina aí, você recebe. Cada vez que eu recebo algo, eu me sinto compelido a devolver, eu me sinto pressionado a devolver. Se você dá para o teu cliente e abre exceção, o que acontece? Ele recebe demais.
E aí duas coisas podem acontecer. Ou ele se afasta porque ele fica pressionado demais, ou uma coisa pior ainda. Ele começa a ficar mimizento. Por quê? Porque você tratou ele igual uma criança e agora ele te colocou no lugar de mamãe. Agora me cuida, agora me dá mais, aquela vez tu me deu desconto, eu quero desconto de novo, não, assim não tá bom, e etc, etc, etc. Desequilíbrio. Faz sentido para vocês? Vocês conseguem compreender o que eu estou falando? Então isso é muito sério. Ser capaz de restabelecer o equilíbrio é o grande segredo das boas relações. E isso envolve ser capaz de receber. Se vocês querem manter o namoro de vocês, o casamento de vocês, a sociedade de vocês, os negócios que vocês têm, os clientes de vocês, vocês têm que estabelecer equilíbrio. E além de estabelecer equilíbrio, estabelecer relações adultas. O teu cliente não é uma criancinha. O teu cliente não é uma criancinha, ele é um adulto diante de um outro adulto. Teu cliente e você, vocês dois são adultos. Como que eu corrijo isso? Bom, isso é um aprendizado, isso é uma dança, né? A gente vai aprofundar isso muito lá dentro do Gerando. A base do Gerando toda é o equilíbrio, essa troca entre adultos. Por quê? Entre pais e filhos não existe equilíbrio. Os pais dão, os filhos recebem, os filhos são pequenos. O único lugar em que nós somos pequenos, vocês sabiam que lá na nossa família de origem, e a gente é tão cabeçudo que a gente sai do nosso lugar, no único lugar que a gente consegue ser pequeno? Então, como que nós vamos corrigir isso? Daqui a pouco eu vou trazer um exercício de percepção para vocês, mas é claro que isso não é assim um passe de mágica, isso é um processo. Se tiver algum aluno aqui do Gerando e puder responder, não lembro quem falou foi a Adriana, responder um pouquinho mais, né? O quanto a gente trabalha o equilíbrio, o quanto isso vai ficando claro para nós, o quanto a gente vai removendo véus e véus e véus e véus, e aí vai percebendo o quanto nós somos arrogantes, de certa forma, achando que a gente vai salvar todo mundo, que a gente vai dar tudo para todo mundo. E ainda tem a terceira dinâmica, porque eu trouxe aqui a primeira dinâmica, que é os meus pais de alguma forma estavam indisponíveis, né? Eu criança chego, meus pais estavam indisponíveis, e o que isso fez comigo? Fez com que eu me sentisse rejeitada, fez com que eu me sentisse abandonada, fez com que eu decidisse, como uma memória corporal, ficar, a partir de agora, fazer sozinha, cuidar da minha própria vida, ser independente e não depender de mais ninguém. A segunda dinâmica é, eu nasci e me senti inadequada, eu fui vista, olhada como uma pessoa inadequada naquele momento, porque fui filha de alguém que não foi desejado, ou porque o momento não era bom, porque minha mãe estava indo para a faculdade, ela precisou deixar o sonho da faculdade dela para poder gerar a minha vida, ou porque eu era esperada um menino e nasci uma menina, e agora como é que eu vou suprir essas necessidades? Então eu me sinto uma pessoa com menos valor, incapaz, e aí eu acho que eu tenho que receber menos mesmo. E a terceira e mais comum causa é quando eu chego num sistema, deixa eu colocar aqui, e tem meu pai e minha mãe, e às vezes eles estão em conflito, e às vezes acontecem coisas, e eu vejo aquele sofrimento, e um diz que me diz, que um joga para cá, um joga para lá. Deixa eu colocar um menorzinho para vocês verem com mais clareza. E aí o que eu faço? Eu decido ajudar. E eu cheguei aqui. E aí eles estão em conflito. E aí eles brigam. E coisas acontecem. O que eu faço? Às vezes a criança começa a adoecer e ela não melhora de jeito nenhum. Aí os dois têm que ficar perto. Ou os dois querem separar, a criança começa a ir mal na escola, eles precisam lidar com isso e etc.
ou ela vira a leva e traz aqui no meio dos dois. A verdade é que essa criança se forma como se fosse uma tríade, um triângulo, tá vendo? Ela olha e ela vê. Ela vê uma pessoa fazendo algo errado, né? Na maioria das vezes existem muitas acusações em relação ao pai, o pai vai embora, o homem vai embora, mas também pode acontecer com a mãe, né? Então ela vê, a mãe parece ser a vítima dessa história. E o pai, uma pessoa inadequada, um agressor, alguém que não é uma boa pessoa. Ou a mãe é abandonada e esse homem é muito ruim. Então ela olha e vê, tem uma vítima aqui, eu vou defender minha mãe. E ela sai do lugar e começa a querer salvar a própria mãe. E depois todas as outras pessoas que ela vai encontrando pelo caminho, ela vai replicar esse modelo de relação. Ou, bem pequena, ela aprende a ficar aqui e ao invés de olhar para... Vocês estão vendo que ela está de costas? Ao invés de olhar para a própria vida dela, que está ali na frente, para quem que ela está olhando? Para quem que ela está olhando? Para o casal. Ela fica aqui cuidando deles. E o nome dessa posição aqui é a posição do salvador. Então, a pessoa que se coloca como salvadora do cliente, na maioria das vezes, bem pequena, ela já tomou sobre si a tarefa de salvar um dos dois. Às vezes acontece o contrário, né? A mãe fala tão mal do pai, tão mal do pai, tão mal do pai, o pai é tão excluído que no coração essa criança olha para esse pai e diz, de alguma forma eu vou salvar você. Nem que seja encontrando muitos homens parecidos com você para eu ajudar. E aí ela se torna uma salvadora. E aí qual a missão da vida dela? Não é mais um propósito, é uma missão. Ela precisa fazer esse salvamento. Então chega um cliente para ela não vê esse cliente. É como se esse cliente se tornasse a mãe. Ela não vê. E aí, se o cliente paga ou não paga, já não é mais uma questão, porque a missão é salvar. Essa pessoa tem muita dificuldade em receber. Não só em receber, como em dar as costas, seguir a própria vida, seguir a própria história, assumir quem ela é, assumir a própria força, olhar para eles e dizer, vou deixar isso com vocês. Eu sou muito pequena para isso. Eu cresci, eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa adulta. Agora eu vou cuidar da minha vida, vou me casar, vou ter meus filhos, vou ter meu trabalho. Faz sentido, gente, para vocês? Tá claro ou ficou confuso? Ficou clara essa terceira dinâmica? Me digam aí se ficou claro. Muito. Thalita, Geissa. A Geissa é aluna, né, Geissa? Amei teu presente. Geissa, tá aqui atrás. Amei. Muito sentido. Então, é esse tipo de dinâmica que a gente vai trabalhar lá no Gerando. Essas são as três principais, mas não são as únicas. Tem outras ainda. Essas são as que mais se repetem. E aí, como é que a gente faz? É toda uma reorganização interna de encontrar o próprio lugar. Ó, deixa eu ver aqui, Erlen diz que está até com dificuldade de... Tocou a dificuldade de ir. Exato, porque aí essa pessoa, ela fica aqui, como se ela fosse ainda a criança dos pais, fica a serviço. Vocês lembram? Quem me segue há mais tempo deve lembrar que todo dia tem caixinha de pergunta falando eu não consigo ir para a vida, eu não consigo crescer, eu não consigo, a minha profissão não vai para frente. Muitas vezes, o que tem por trás, a dinâmica oculta, sabe qual é? A pessoa é uma adulta e precisaria estar olhando para frente aí. Só que onde que ela está? Ela está aqui, ó. Então, aqui na frente dela estão as oportunidades, possibilidade de um trabalho novo, possibilidade de ser melhor remunerada, melhor tratada, dinheiro, investimentos, algo novo para ela fazer. Mas onde é que ela está? Ela está aqui.
ela não vê as oportunidades, ela não vê nada do que está acontecendo. E aí ela diz, a minha vida não vai para frente, a minha vida não segue, os clientes não aparecem. Não é que os clientes não aparecem, os clientes estão aqui, só que ela está de costas para eles. E não só está de costas, como está agindo como uma criança. E que cliente que vai querer contratar uma criança? Não tem como. Então, o que a gente faz lá dentro do Gerando? Ajudar essa pessoa a, primeiro, crescer, perceber o próprio tamanho. Perceber o próprio tamanho. Ajudar a olhar para cada um. Devolver o peso que ela está carregando, o sofrimento da mãe. Eu deixo com você. O casamento é seu, querida mamãe. Eu não sou casada com ele. Ele é só o meu pai. E eu preciso da força dele para ir para a vida. Então, são coisas diferentes. Vocês conseguem compreender? Depois, a gente trabalha que ela devolva as acusações que a mãe tinha contra o pai. Depois, a gente faz com que ela olhe para frente. Depois, a gente trabalha a percepção da força, da identidade, de quem ela é, para que ela possa olhar para o cliente e possa dizer, eu vejo você. Eu tenho algo para te entregar. Eu sou uma profissional, eu estudei, eu tenho cursos, eu tenho muita coisa para oferecer. Eu estou aqui para te oferecer. Então ela chega como uma adulta, com as mãos cheias, com as mãos transbordando para entregar para o cliente. Agora, se ela vem assim, pequenininha, se ela passou o tempo todo cuidando dos pais, ela foi cuidada pelos pais? Ela foi cuidada pelos pais? Sim ou não? Quem fica aqui o tempo todo no Salvador, recebeu dos pais? Sim ou não? Vamos ver se vocês estão me acompanhando. Não recebeu. Não recebeu, exatamente. E quando eu não recebo dos meus pais, fica um vazio gigantesco. Uma carência, uma dor. E aí eu vou para o cliente, assim, pequenininha, com a mãozinha estendida, quase dizendo para ele, cuida de mim, me dá um colinho. E o cliente vai vazar. Se o cliente for esperto, ele vai se mandar. Vocês entendem? Tem capacidade de gerar valor, de gerar dinheiro, de gerar sucesso, de gerar crescimento? Nenhuma, zero. Então o sucesso começa dentro de nós. Dentro de nós. Só um adulto consegue gerar valor, consegue criar uma carreira de sucesso assim, desse jeito, não. Então essa pessoa vai ter que vir aqui, tomar dos pais, crescer, para então se colocar como uma adulta diante do cliente. Como uma adulta diante do cliente. Então, lá dentro do nosso programa, a gente vai aprofundar muito isso, mas já ficou claro para vocês. Concordam que já deu para ter uma clareza, uma base? Agora eu quero fazer um exercício com vocês, tá? Ainda não acabou. Enquanto eu organizo aqui para o nosso exercício, quem chegou depois, para fazer a pré-matrícula do nosso programa, para conhecer o programa sobre o qual eu estou falando aqui, digita riqueza nos comentários, você vai receber as informações do teu direct, tá? Mesmo que você receba agora, fica aqui, não sai da aula, tá? Vocês têm uma pergunta até aqui? Alguém tem uma pergunta antes de a gente dar o próximo passo? E quem ainda não fez a sua matrícula, digita riqueza aqui nos comentários para você receber as informações. A Valéria digitou, muito bom, Valéria, tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho maravilhoso. Essa turma que se forma, amanhã a turma que está em andamento se forma. As histórias, assim, eu poderia ficar aqui contando muitas histórias para vocês de percepção do próprio valor, de mudanças de trabalho, mudanças de remuneração, mas não é nada mágico. A magia quem faz é cada um de vocês quando vocês começam a conhecer o que tem de oculto, aqueles pontos cegos que vocês não viam, aqueles movimentos de lealdade, repetição das histórias do pai, da mãe, aqueles excluídos do sistema que precisam de um olhar.
Tem uma coisa que vocês fazem muito, que é, quando tem um excluído, vocês, ao invés, a tua formatura, né, Geis? Ao invés de honrar e dar um lugar, você fica parecido. As crianças fazem isso. Esse é o jeito da criança amar. A criança não consegue excluir. E o que a gente trabalha? Você dá um lugar como um adulto, sem precisar repetir aquela história. Então, isso faz toda a diferença, tá? Joana também, que bom. Vocês têm uma pergunta ou a gente pode dar mais um passinho? Tá claro até aqui? Me digam aí, tá claro? O que foi mais impactante para você até agora? Que chave que virou aí? Deixa eu ver. Que chave que virou aí para você até agora? O que você descobriu? O que você descobriu? Ficou claro para Adriana? Você descobriu sobre aprender a receber? Tudo fez sentido até agora? Sabe, para ser capaz de receber, nós precisamos ser muito humildes. Muitas vezes dou demais, a Carla dá demais. Ficar na postura de crianças de costas para a vida. Uhum. Nós precisamos ser muito humildes para recebermos. Eu trabalho com os 5 círculos do crescimento. Então, imaginem uma árvore. Imaginem, sabe aquelas árvores enormes, centenárias? Sabe quando você corta aquela árvore centenária? Agora, imagina aqueles anéis. Sabe aqueles anéis? Quer ver aqui nos meus bonequinhos? Tem um pouquinho desses anéis da madeira, tá vendo? Eles são de madeira. Mas imagina aquela árvore com aqueles anéis. No primeiro ano daquela árvore, ela vai fazendo o primeiro anel. E a cada ano aumenta um anel e assim aquele caule vai engrossando. Quando tem seca, aquele anel fica mais constrito, ele fica mais denso, mais escuro. Quando chove muito, ele cresce mais rápido, ele fica mais amplo, mais claro. O nosso crescimento acontece exatamente dessa forma, do jeito que a natureza cresce, do centro para fora. E quais são esses 5 círculos do crescimento que a gente trabalha lá dentro do Gerando? O primeiro círculo, nossa família de origem, o nosso lugar diante dos nossos pais. Deixa eu botar bem aqui. O nosso lugar diante dos nossos pais e em relação aos nossos irmãos. Então, saber posicionar-se e saber dar um lugar para cada um. Depois desse primeiro círculo vem o segundo, e eu tendo a comportar-me no segundo círculo do jeito que eu me comportei aqui, do jeito que eu aprendi aqui. Então, se aqui eu era uma pessoa salvadora dos meus pais, cuidadora dos meus irmãos, eu tendo a ir para o segundo círculo, que é o mundo do trabalho, adivinha o que eu vou fazer? Salvadora, cuidadora, vou fazer o trabalho dos outros. E vou encontrar um monte de gente tomadora que vai deixar trabalho na minha mesa. E eu vou fazer e não vou nem me dar conta. E não vou perceber, de repente, o quanto eu começo a ficar com raiva. Porque quando a gente faz demais e dá demais, a gente fica com raiva. Então, o aprendizado aqui no primeiro círculo, gente, é aprender a pedir. Aprender a pedir para os nossos pais aquilo que nós precisamos. E ser capaz de receber. Aí que está o enrosco. Receber o quê? Não aquilo que eu quero, porque às vezes eles não têm. Receber aquilo que é possível e renunciar aquilo que não é possível. Existem pessoas que têm 50 anos e continuam aqui como criança, batendo o pé na frente do pai e a mãe esperando receber. Continuam igual criança esperando receber. E se não receber dos pais, não recebe de mais ninguém.
Ou pode acontecer que aí, quando elas vão para uma empresa, elas olham para o dono da empresa, elas olham para o seu líder e elas são a pessoa mais exigente do mundo. Como se a empresa fosse o pai e a mãe. E o problema é se o dono da empresa ou se o líder é alguém que também está descompensado, o que ele faz? Adota todo mundo e quebra o seu negócio. Adota todo mundo como se fosse filhinho e quebra o seu negócio. Então, no gerando, a gente vai trabalhar muito no primeiro e no segundo círculo, porque aqui no primeiro, que eu aprendo a receber, onde eu sou pequena, onde eu recebo o que é possível, renuncio o que não é possível e deixo meus pais em paz. E aí, cadê? Quando eu conseguir receber dos meus pais e deixá-los em paz, eu fico um adulto. Aí vem o segundo círculo. Qual que é o segundo círculo? O mundo do trabalho. Agora o aprendizado é servir. Eu me coloco a serviço de outras pessoas. Se eu soube respeitar quem me liderou pela primeira vez, eu tendo a respeitar os meus líderes. Se eu soube reconhecer o que eu recebi dos meus pais, eu tendo a ser uma pessoa que reconhece o que eu recebo. Se eu fui um ingrato aqui, eu sou aquele funcionário que reclamo de tudo e nada é suficiente para mim. Vocês conhecem alguém assim? Algum colaborador assim? Nada é suficiente para ele. No fundo, no fundo, no fundo, ele está esperando receber de quem? Dos pais. E como os pais não puderam, não estão mais aqui, não foi possível, ele passa a vida inteira reivindicando, preso, porque a exigência prende, tá? A Bernadette falou, dar e não saber receber é falta de humildade. Ser humilde para receber é também ficar em dívida. Então, eu estava falando que ser capaz de receber é humilde. Porque quando eu recebo, eu estou dizendo para outra pessoa, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu não consigo fazer tudo sozinho, eu não tenho tudo o que eu preciso. Eu preciso da troca, eu preciso de você. E a riqueza é um processo coletivo. É algo que só é possível ser construído junto com muitas pessoas. A vida é coletiva. Nós estamos aqui, só estamos aqui porque um monte de pessoas fizeram coisas. Fizeram o nosso celular, alguém está produzindo energia elétrica, alguém está cuidando da nossa internet, alguém fez a nossa roupa, alguém fez a nossa casa. E assim sucessivamente. Então, nós somos seres interdependentes. Saber que você depende da outra pessoa e que você precisa receber, isso é humilde. É claro que é humilde. Porque você reconhece que você precisa do outro. Ao contrário, se você diz não preciso, façam aí, façam aí. Imediatamente como é que o corpo fica? Não preciso. Não precisa me pagar. Como é que eu vou ficando? Bem arrogante, bem superior. E às vezes a gente faz isso, a gente não recebe só para esfregar na cara do outro. Sim ou não? Ou é só na minha casa que acontece, né? Acontece com todo mundo, mas a gente precisa tornar isso cada vez mais consciente. E aí, gente, tá valendo a pena até aqui? Vocês estão quietos, hein? Fernanda disse que entrou bem na hora de ouvir. Vocês estão quietos. Tá valendo a pena? Quem chegou depois, essa aula é uma aula aberta de preparação para o Gerando, para você receber Gerando riqueza sistêmica. Deixa eu explicar direito, senão a minha equipe fala, Ana, você não explica as coisas. Perdi muito com esse comportamento, a Fernanda, né? Estamos pensando, a Bernadette disse. Para quem chegou depois, essa aula é preparatória, né? Nós estamos com as pré-matrículas do Gerando Riqueza Sistêmica abertas, é um programa sistêmico que ajuda a olhar para a relação não só do dinheiro, mas do talento, do seu valor, daquilo que você faz para a vida, do servir, daquilo que você entrega. Como que você consegue estabelecer uma relação saudável? Como você consegue crescer profissionalmente? Qual é a postura que é leve, mas que leva ao crescimento?
o que ajuda e o que atrapalha, o que dá força e o que tira força. É sobre isso que a gente está falando. Para quem chegou depois e quer receber as informações desse programa, digita riqueza aqui nos comentários e aí você vai receber um link, né? É uma mensagem. No link tem um botãozinho que você pode clicar, fazer pré-matrícula, e você vai para a nossa página onde tem todas as informações, tá? A matrícula abre oficialmente 7 de fevereiro. Então, nós estamos tendo aulas abertas nas segundas-feiras à noite, que são aulas de conteúdo, aulas que eu preparo, como a de hoje. Nós temos mentorias ao vivo na quarta-feira, 12h12, que sempre foi um horário que eu fiz mentorias ao vivo, onde eu chamo pessoas para trazerem perguntas. E temos também um horário extra de mentoria nessa fase de preparação nos sábados às 10 da manhã, porque algumas pessoas trabalham e tudo mais, então a gente faz nesse horário de sábado às 10, tá? Então, para receber as informações, você digita riqueza, mas continua aqui comigo e depois você vai lá e confere se o link chegou certinho. Caso não chegou, pode enviar um direct que a gente te ajuda, tá? Eu gosto de fazer esse preparatório porque aí vocês conseguem se programar, se organizar, organizar as finanças também, para que seja algo leve, para que seja um processo de mudança mesmo, sabe? Sem pressão, mas com muito compromisso. A Fernanda também está num trabalho comigo, né, Fernanda, há bastante tempo. Posso dizer que é o melhor investimento para minha vida. A Fer também passou por muitos desafios, né, Fernanda, até encontrar, e ainda está nesse processo, né, de encontrar o equilíbrio, de não fazer demais, de não dar demais, de dar em equilíbrio, de perceber o próprio valor, de perceber a própria capacidade, né? E eu quero ainda fazer um exercício com vocês, tá? Eu vou deixar esse ao vivo salvo, eu estava em dúvida se eu deixaria ou não, mas eu vou deixar salvo, se vocês sentirem também de convidar pessoas, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. E esse exercício que eu quero fazer agora vai precisar que vocês se centrem, né? Se você estiver sentado, senta com os 2 pés no chão, as mãos sobre a perna, fica com o corpo ereto, mas leve, tá? Respira. E eu quero que você lembre de acontecimentos da tua última semana, os últimos 7 dias, uma semana. E vê o que vem na tua memória de experiências de dar e receber. Pode ser no trabalho, de repente, coisas que você está realizando, um serviço que você está prestando, tá? Então, vou colocar aqui uma figura representando você. Vamos ver que fique bem visual para vocês. Você, né? O que você deu no teu trabalho? O que você entregou lá para a empresa onde você trabalha? Talvez o que você entregou para os teus pais. A preocupação com a mãe, preocupação com o pai, preocupação com os irmãos, tempo que você dedicou a eles, aos problemas deles. Às vezes o teu coração está lá com um irmão que tem um problema, com um irmão que tem uma questão com drogas. Às vezes você é uma pessoa que já é casada, mas você está de costas para o teu casamento, porque você está ocupado com um monte de coisa. Observe o que você deu no teu casamento também. E agora que você está sentado aí, né? Imagina em uma das mãos, qualquer uma escolhe. Vai colocando tudo o que você deu na tua mão. E vai deixando pesar. Vai lembrando no trabalho, no casamento, para os teus clientes, para os teus alunos, tempo que você produziu conteúdo, no meu caso, né? Aulas que você deu, tudo que você deu, e vai deixando pesar. E vê o quanto essa mão fica pesada. E se ela for descendo na sensação de peso, deixa. E registra isso. O corpo é muito sábio. Só deixa o corpo sinalizar que imediatamente vocês vão perceber. Eu já percebi aqui para mim. E aí agora, na outra mão, você coloca o que você recebeu.
O que você recebeu das pessoas, no teu trabalho, as ajudas que você recebeu, os familiares. E observa se essa mão pesa ou se essa mão fica mais leve. E é impressionante o que vai acontecendo no corpo. Agora compara como estão as duas mãos. Meu Deus, a balança não está equilibrada. Daisy falou. Completamente descompensada. O corpo mostra, gente. O corpo é muito claro. Num pequeno exercício de 2, 3 minutos. Conseguiram sentir? Quem mais percebeu? Eu, no meu caso, venho trabalhando bastante, sem equilíbrio, a Roseli falou. Eu venho trabalhando bastante, né? Quando a gente está em pré-matrícula, sempre fica mais pesado. Foi imediato a dor que eu senti no meu braço. Então, eu já sei que eu preciso encontrar um equilíbrio, que eu preciso descansar, que eu preciso tomar cuidado. Minhas mãos ficaram na mesma posição. Isso já mostra que você está num determinado equilíbrio no dar e tomar. Uma pessoa não conseguiu escutar, uma outra pessoa não conseguiu fazer. Olha só, a Mariel disse que doeu demais, que pesou exatamente. Quase em desequilíbrio, a mão chegou a formigar no lado do dar. O áudio tá baixinho, gente, vou tentar falar mais alto, tá? Então é isso que vai acontecendo. O nosso corpo vai se sentindo pesado, vai pesando, vai pesando. E é assim também para aquela pessoa que você dá demais. Ó, a Letícia também falou descompensado. Tentei equilibrar, mas automaticamente foi desequilibrando. Essa é a sabedoria do corpo. Essa é a sabedoria do corpo, tá, gente? Então, uma pessoa vi que perguntou aqui, né, o que a gente estuda dentro desse programa? Nós vamos estudar os 6 mecanismos que envolvem o dinheiro. A primeira fase, o primeiro módulo, são todas as bases sistêmicas. O que é a ordem, o que é o equilíbrio, o que é o pertencimento, como que isso se aplica na nossa vida. Depois, a história do dinheiro na nossa família. Quais são os acontecimentos? O que aconteceu? O que nos marcou? E aí a gente faz exercícios, a gente tem os nossos encontros e vamos olhando para aquelas programações inconscientes que vão guiando a nossa vida, que fazem com que a gente tenha dificuldade em nos posicionarmos profissionalmente, que a gente fique engolindo um monte de sapo, que a gente diga sim para todo mundo, mesmo quando a gente quer dizer não, que a gente está exausta, mas fala, faço, que a gente seja boa para todo mundo e péssima para nós mesmas. Então a gente vai olhando passo a passo. Depois a gente vê quais são os movimentos que nos ajudam, que nos dão força, quais são aquelas coisas que acontecem nas famílias que às vezes fazem com que uma pessoa decida não querer ter sucesso. Às vezes, por exemplo, um irmão não nasceu, às vezes uma mulher que faz um aborto, ela começa o resto da vida a punir-se, então ela perde dinheiro, ela trabalha muito, ela não recebe, ela faz mal para si mesma como uma forma de compensar. Às vezes, como a história da família é uma história de sofrimento, aquela mulher não se autoriza a fazer diferente, a ter uma vida mais leve, porque a mãe sofria, porque a avó sofria, porque existia um padrão de escassez. E aquele que é o primeiro do sistema, que quebra esse ciclo de escassez, de sofrimento, de dificuldade, ele carrega um peso. É um desafio. Dá até uma sensação de culpa, dá um mal-estar, porque você parece que vai perder o teu lugar, que vai perder o teu pertencimento. Entendem? Faz sentido isso para vocês? Então a gente vai trabalhando para e passo. O que acontece
na nossa família que nos impacta, o que acontece conosco que nos impacta, qual a postura que a gente precisa ir no mundo do trabalho, como que eu lido se eu me tornei uma pessoa salvadora, como que eu lido com essas minhas dores, como que eu volto para o meu lugar de filha em relação aos meus pais, como que eu me posiciono no meu trabalho, como que eu olho para o meu cliente, como que eu estabeleço uma relação de equilíbrio, como que é o dinheiro do casal, como que é o dinheiro do casal que trabalha na empresa familiar, como que eu construo um legado, como que aquilo que, caso eu tenha construído uma riqueza, um patrimônio que vá ficar como herança para os meus filhos, como que essa herança precisa ser passada? Como que eu transformo isso num presente e não num peso para os filhos? Tudo isso a gente trabalha, tá? Deixa eu ver aqui. Todo mundo que está aqui já fez pré-matrícula, gente? Quem não fez a pré-matrícula, quem chegou depois, eu vi que alguém chegou, faz tempo que começou, já estamos terminando. Mas quem não fez a pré-matrícula, digita riqueza aqui nos comentários, que você vai receber o link. Já estou trocando as palavras, gente. Muito bem. Não fez a pré-matrícula na Cláudia? Digita riqueza para você receber o link. Lá na página vai ter todas as informações, inclusive dos mecanismos, de como a gente trabalha. Depois, o final do processo, você entra num grupo. No nosso grupo, eu tenho sempre uma prática sistêmica, que é respeitar a ordem sistêmica. Porque o que acontece? O princípio da ordem é um princípio do tempo. Os que vêm primeiro precisam ser honrados. Assim, os pais precisam ser honrados, os avós precisam ser honrados por mim, que sou um filho, que sou um neto, para que a minha vida flua bem. Porque a minha vida veio deles, né? E esse princípio da ordem, ele vale para as empresas, ele vale para produtos, ele vale para serviços, ele vale para tudo. É a ordem que se prolonga no tempo. Então, eu sempre, quando a gente abre uma turma nova, eu sempre reconheço os primeiros alunos, eu sempre ofereço algo para os primeiros, para aqueles que entram na turma, eu digo que são os alunos fundadores, porque eles dão a força, eles colocam isso em movimento, eles colocam o grupo em movimento. E é lá nesse grupo que a gente coloca o link de inscrição, para quem está no grupo, o link é liberado mais cedo, todas as orientações, tudo como vai funcionar, a gente coloca lá no grupo, tá? Então, vocês têm que fazer a pré-matrícula, ir até o final e entrarem lá no nosso grupo para receber as informações. Mais alguma dúvida, gente, do Gerando? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Vocês têm mais alguma dúvida? Sim, Ana Lu, ficará salva. Ana Lu, acho que eu respondi uma pergunta tua, né? Ontem ou hoje. Lembrei da tua fotografia. Vai ficar salva, se vocês quiserem também convidar pessoas que vocês acreditam que possam beneficiar-se. Será um prazer recebê-las. É só para mulheres? Não, é para mulheres e para homens, casais. A gente tem homens nessa turma e é aberto para qualquer pessoa que quer trabalhar a sua relação com o dinheiro, tá? Qualquer pessoa. Que tipo de relação com o dinheiro? Faço dinheiro e perco. Faço dinheiro e eu não sei o que acontece com ele, acontece intercorrências. Não sou capaz de fazer dinheiro, ou faço dinheiro, mas é muito pesado. Faço dinheiro e adoeço. Geralmente, esses são sintomas, são sinais de que existe um movimento de lealdade, de que existe um movimento de sacrifício. Porque o que acontece? Nós somos seres de pertencimento. O pertencimento é um princípio que rege a nossa vida e ele é inconsciente. Então, antes da nossa liberdade de escolher, vem o nosso sentido de pertencer. E inconscientemente, se você começa a fazer mais dinheiro e ficar diferente dos teus familiares e ter uma possibilidade de ter uma outra vida, você começa a se sentir culpado. Você começa a se sentir mal. E aí você dá um jeito de perder. Faça um exercício aqui rapidinho. Imaginem que vocês começam a fazer o dobro do dinheiro que vocês fazem hoje.
Imagina agora aí, vai, toque de caixa, exercício, o dobro. Agora o quádruplo, 4 vezes mais. Agora 10 vezes mais. Vamos ver se vocês aguentam, 20 vezes mais. Multiplicaram aí? Quem fazia 10 agora vai fazer 200 mil no mês. Imaginou? Agora imagina você olhando para as pessoas da tua família. Vê se você se sente assim de peito aberto, bem orgulhoso de você, ou se você vai se encolhendo. Chegou a dar dor de cabeça. Vejam, como é que vocês se sentem? É meio desconfortável ou é fácil, é simples? Porque você começa a acessar outras coisas, você tem acesso a outras possibilidades e você começa a se sentir diferente, parece que você vai ser excluído, às vezes você precisa esconder um pouco, aí você diz, não, comprei isso, não, mas isso daí nem foi tão caro assim, não, mas isso eu ganhei não sei aonde. Você começa a disfarçar as coisas que você tem acesso, porque você se sente mal, você se sente culpado. Eu faço algum dinheiro e de repente para tudo até que eu fico sem e aí volta a entrar dinheiro. Ou seja, que ciclo de repetição é esse, Mariane? Você está imitando quem? Também pode acontecer, gente, numa família em que existiram, por exemplo, pessoas que ficaram devendo para outras. Então, um descendente, ele pega sobre si o compromisso de quitar aquela dívida. E aí ele começa a agir como se ele do mesmo jeito que as vítimas do sistema, ele se coloca em relações onde ele sempre é prejudicado. Quando a gente vai olhar na história da família dessa pessoa, a família dessa pessoa prejudicou muitos. Então, é o jeito dele compensar isso dizendo, eu vou pagar o preço, eu também perco, assim eu pago pelos meus antepassados. Então, existem muitas dinâmicas que envolvem as pessoas, tá? Gente, obrigada pela companhia, já passamos de 1 hora, acho que foi suficiente, foi uma super aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem não fez a sua matrícula, sua pré-matrícula, as matrículas oficialmente abrem no dia 7 de fevereiro, se prepara, organiza o orçamento, se programa para fazer, eu tenho certeza que vai ser transformador. Nós já estamos em movimento, tá? E se a família foi prejudicada, Ana, você pode tanto atrair para você agressores, né, pessoas que se comportem como os que prejudicaram, ou você tem a sensação de que para pertencer você precisa ser prejudicada também, tá? Então existem muitos desdobramentos aí, agora eu tenho pouco tempo para te explicar. Obrigada, Fernanda, obrigada. E lembrem de compartilhar com as pessoas com as quais vocês se importam, tá bom? Quarta-feira, 12h12, espero vocês aqui para uma mentoria ao vivo. Quem quiser vir e fazer uma pergunta ao vivo, eu sempre abro oportunidade para 2 ou 3 pessoas e a gente vai olhar para isso que você precisa. Combinado? Boa noite, vamos fazer uma ótima semana.